Então, quando a, a professora Maria Júlia, né, o pessoal da organização desse encontro, me procurou para a gente conversar um pouco sobre o que está acontecendo no mundo hoje, né, de uma forma ou de outra, assim, o que a gente está vivenciando. A ênfase que foi pedida foi a respeito da China, né? Então, queria deixar, né, assim, um pouco claro que eu não sou um especialista em China, né, em República Popular da China e suas relações, mas de uma forma ou de outra, como pesquisador, né, de geopolítica, e a professora Maju pediu para eu me apresentar, né, já venho trabalhando aí mais ou menos há uns 15 anos com esse tema. Eu sou formado em Relações Internacionais, né, na minha graduação, em bacharelado, mas o mestrado eu fiz na Geografia, assim como agora o doutorado. O mestrado eu fiz lá na Universidade Federal do Paraná, eu venho de Curitiba, né, e o meu doutorado está sendo agora, sob a orientação da professora Claudete Witt, aí no Instituto de Geografia, né, de Geociências, na verdade, da Unicamp aí em Campinas, né? Então, daqui a pouquinho, na verdade, em julho eu já estou de volta. Eu estou temporariamente aqui como pesquisador visitante na Universidade de Coimbra, no Departamento de Geografia e Turismo da Faculdade de Letras, né? Então, também pesquisando essa questão dos riscos geopolíticos, as questões de segurança internacional e como que Brasil e Portugal lidam com essa mudança na organização do sistema internacional. Então, a minha proposta hoje é tentar entender um pouco a partir desse prisma, né? Tentar entender, por exemplo, essa foto que apareceu aí, né? Enfim, nos últimos 2 dias, porque está acontecendo hoje e amanhã um encontro importante do G7, né? Que são as autodenominadas democracias mais ricas do mundo, para a qual, né, uma visita para a qual o presidente Lula foi, né, para se reunir com os chefes de Estado desses países, né, que integram aí o centro da economia, pelo menos ocidental, enquanto que a China está organizando também o seu G7 de uma forma ou de outra, né? Aí a gente vê líderes de países da Ásia Central, né? Então, quando a gente fala Ásia Central, está falando daqueles estões, né, que existem lá entre a Rússia e a China, Cazaquistão, Turcomenistão, Uzbequistão, Cazaquistão, enfim, né, essas repúblicas, antigas repúblicas soviéticas, que estão se reunindo nesse momento em Pequim, né, com o Xi Jinping, que é esse ao centro, né, a gente vai falar muito da figura desse líder chinês, né, para apontar um pouco algumas questões importantes. Eu vou só fazer um pedido, professora Maria Júlia, eu tenho quanto tempo, mais ou menos? Só para me organizar aqui. Gustavo, nosso encontro hoje, ele tem aproximadamente 2 horas. E aí a Perfeito. nossa proposta é que você fale um pouco sobre o tema e que a gente abra para as perguntas também. Não, ótimo. Então era o que eu estava planejando, fiquei com medo de ter que ser um pouco mais curto, mas tudo Não, bem. tranquilo. Então dá para a gente ir com calma, né? E aí a gente vai conversando, apontando algumas coisas importantes, né? Eu queria começar, na verdade, chamando a atenção para uma questão importante, né? A gente fala muito de China, né? A gente vem trazendo muitas questões importantes sobre esse país que tem se tornado, seja com relação aos Estados Unidos, seja com relação ao Brasil, aquilo que nós, em relações internacionais, chamamos de players importantes, né? Ou seja, jogadores, né? Personagens, mas também instituições relevantes, mas a gente tende a fazer isso por meio da personalização, né, que a gente chama, ou a gente personaliza um país, né, fala, a França é desse jeito, os Estados Unidos é daquele jeito, o Brasil é assim, Portugal é assado, né, ou com relação à China, ou a gente personaliza nos seus líderes, né, o Donald Trump, o Lula, o Xi Jinping, o Emmanuel Macron, enfim, a gente vai inserindo, né, essas formas de personalizar os países. Porém, acho que se uma coisa ficou cada vez mais perceptível, não só agora com relação à guerra na Ucrânia, que talvez seja o evento geopolítico mais importante dos últimos anos, mas sobretudo a partir da pandemia de Covid-19 em 2020, a gente vê a importância, né, a relevância
dos países serem compreendidos também na sua complexidade, né? Ao mesmo tempo, é muito fácil eu chegar aqui para vocês e falar assim, ah, não, a China é uma civilização de 4.000 anos, existe Estado há 2.000 anos, e ir contando para vocês essa narrativa histórica, que também acaba por se perder um pouco na lógica do tempo e não responde questões importantes como o que é aquilo que está acontecendo hoje em dia de forma interna e externa à China, que acabam alterando o significado da sua presença no mundo, né, e o papel que o país tem no sistema internacional. Por isso que eu queria começar com essa foto do Xi Jinping, né, o atual líder chinês, fazendo o seu voto durante a votação da última reforma constitucional da China, né? A China alterou a sua constituição no ano de 2017, a gente já vai ver alguns dos aspectos principais dessa alteração, mas me parece ser importante a gente observar que a gente está no momento do sistema internacional em que diferentes países estão fazendo as suas reformas constitucionais. A gente não pode entender, por exemplo, o Chile, a gente não pode entender a Colômbia, a gente não pode entender mesmo os Estados Unidos, o Brasil, a partir de 2016, sem pensar nessas alterações constitucionais relevantes, né? E aqui, claro, né, eu também quero chamar um pouco de atenção para um elemento que normalmente a gente desconsidera, que é o elemento do direito, né? Ou seja, como que o Estado está organizado, como que ele pensa a si próprio e se organiza para poder funcionar. No caso da China, a gente tem 3 grandes momentos de alteração da formação do próprio Estado, né, da organização do governo, e a sua relação com o território e com a população, que é um pouco do que a gente vai ver hoje, e a última vez que isso aconteceu foi em 2017. Então, talvez, né, para pensar em questões mais presentes e para o futuro, esse seja um bom recorte para a gente começar. De qualquer forma, essas mudanças, elas não são isoladas, né? Elas não acontecem dentro do vácuo. E por isso, talvez, pensar nesses 3 momentos de alteração recente da própria organização da China nos ajude de uma forma ou de outra. Aqui, claro, né? Quando eu falo de China, eu não estou me referindo à República Nacional da China. Quando eu for fazer essa referência, eu vou chamar pelo nome mais comum, Taiwan, né? E aqui eu estou me referindo, então, àquela entidade política que controla o território continental da China, que é a República Popular da China. A China socialista ou a China comunista, né? Que a gente poderia também chamar dessa maneira. Eu prefiro chamar de República Popular da China e usar o termo Taiwan para me referir à República Nacional Chinesa. Existem 3 momentos que foram muito importantes nos aspectos recentes da China. Claro que a gente poderia esticar essa lógica um pouco lá para a década de 70, quando a China se reaproxima dos Estados Unidos, depois de cortar relações com a União Soviética, mas eu acho que seria regredir um pouco demais, ainda para o espectro da Guerra Fria, e não diria muito respeito àquilo que o governo chinês faz atualmente. Para isso, eu acredito que os 3 momentos que a gente tem que entender são as revoluções que aconteceram no ano de 1989, ao redor do mundo, e não só a tentativa de revolução acontecida na Praça da Paz Celestial, né, em Tiananmen, lá em Pequim, em 1989. Depois, o período que a gente chama de ascensão harmoniosa da China, entre 2002 e 2008, e um novo momento em que a China se encontra principalmente, né, na verdade, como resultado e não como causa dessa nova posição da China, enquanto provedora daquilo que a gente chama de bens globais, né? Infraestrutura, artigos sanitários, equipamentos médicos, 5G, enfim, a China como uma provedora, né, dessas questões que as pessoas, os países, as comunidades, as sociedades dependem ao redor do mundo para funcionar, né? Então, acho que são principalmente esses 3 pontos. Bom, vamos um por um para tentar entender um pouco qual que é o papel que eles cumprem, né? Em 1989, a China se deparou com um cenário internacional muito chocante, digamos assim, né? A China vinha de uma reorganização interna
em razão da morte do Mao Zedong, que foi o grande líder da revolução, primeiro, o grande líder da guerra civil da guerra contra os japoneses na Segunda Guerra Mundial, e posteriormente da guerra civil contra os nacionalistas, e enfim, né, em 1949, a partir de 1949, como líder do Partido Comunista Chinês em diversas figuras jurídicas, né, mas cuja morte marcou um novo momento da China, em que as reformas de base foram consideradas já realizadas, e a China precisava transicionar para uma nova economia. Porque qual que é a perspectiva da China comunista com relação à perestroika e à glasnost? Eu não sei se vocês já ouviram esses termos, né? Mas perestroika e glasnost foram os dois processos de reforma institucional feitas dentro da União Soviética a partir dos anos 80. Né? A perestroika diz respeito à liberalização do comércio, né, da economia, principalmente permitindo propriedade privada, permitindo algumas iniciativas de indivíduos e pequenos grupos coletivos tomando conta, né, de processos produtivos, enquanto que glasnost, em russo, literalmente significa transparência. Né? Então, é a questão de abertura política. E qual foi a leitura da China com relação àquilo que aconteceu na União Soviética? E aqui eu estou usando uma perspectiva a partir, por exemplo, do Eric Hobsbawm, né, o historiador que lá no livro O Breve Século XX fala da situação da União Soviética ao fim dos anos 80 e começo dos anos 90 como um país que parecia ter sido devastado por uma guerra, né, com a economia em frangalhos, com a população com uma baixíssima qualidade de vida, falta de alimentos, falta de capacidade produtiva, sem, porém, ter sido derrotado militarmente numa guerra. Né? Ou seja, a União Soviética, ao contrário do que a gente percebe um pouco pelo senso comum, ela não foi derrotada pelos Estados Unidos no período do fim da Guerra Fria. Ela não deu conta de resolver as suas próprias incongruências internas. E, na visão dos chineses, a própria desintegração da União Soviética, desintegração territorial mesmo, né, de um estado para 15 estados, posteriormente ao fim da União Soviética, foi resultado dessa incapacidade da elite política da União Soviética de ir manobrando as reformas. Né? Então, o que é essa sombra do espírito de 1989? É a perspectiva de que liberalizar ao mesmo tempo a economia e a política, na visão da liderança chinesa, é um prato cheio para que o governo caia. Né? Então, as revoltas que aconteceram, e essa sombra do espírito, principalmente, não é relativa apenas à União Soviética, mas é a China observando aquilo que aconteceu no chamado bloco comunista. Né? Na Polônia, na Tchecoslováquia, que virou dois países, né, a República Tcheca e a Eslováquia, na Romênia, na Bulgária, enfim, né, os regimes que foram caindo em razão dessa soviética e, ao mesmo tempo, a incapacidade de lidar com essas reformas e de ser pego de surpresa por uma mudança com relação a algum país. Essa sombra do espírito de 1989, portanto, ela diz respeito a essa cautela com relação às reformas a serem feitas, seja na sociedade, seja na economia, seja nas instituições políticas. Né? A partir da década de 90, portanto, se apostou na prosperidade, e a gente já vai ver o que isso significa. Uma prosperidade que seria pautada na transformação da China no grande centro de produção de bens de consumo não duráveis para o mundo, e que demandaria uma inserção internacional da China, sobretudo pautada pela ideia do comércio internacional. É essa a ideia de ascensão harmoniosa, que vai marcar a China entre 2002 e 2008. Né? Ou seja, a integração gradativa da China relativamente às instituições internacionais, aos fluxos internacionais de comércio, principalmente, sem colocar em xeque ou sem se apresentar como uma potência que desafia o status quo. Por isso, ascensão, né? Porque o objetivo era tornar a China autossuficiente,
em termos econômicos, mas sem contestar os Estados Unidos, a Europa, enfim, sem fazer essa contestação com relação às outras potências, por isso a ascensão harmoniosa. Só que a partir de 2008, em razão da crise financeira internacional que aconteceu naquele ano, a China teve que alterar o seu plano, digamos assim, e ela teve que, ao invés de interiorizar a sua economia, né, ou seja, transformar o seu território na fonte motora da economia da China e, portanto, né, dos países com quem ela tem relação, ela teve também que exteriorizar a sua economia. Ou seja, garantir que a crise de 2008 não seria, como foi no caso da América Latina, por exemplo, uma crise econômica, social, institucional, que iria durar muito tempo. E por isso a posição da China em se tornar provedora de bens globais a partir de 2008, algo que ficou mais evidente com a pandemia de Covid-19 em 2020. No caso, cada um desses três momentos está relacionado com um governo em específico e as suas opções políticas, né? Então, aqui a gente tem os três últimos líderes da República Popular da China, né? O Jiang Zemin, que foi líder do Partido Comunista Chinês de 1989 até 2002, então um longo período, né? Aí de mais de 10 anos para prover justamente a população chinesa com a lógica da prosperidade econômica. Depois, o Hu Jintao, que ficou entre 2002 e 2011, e o Xi Jinping, que assume a partir de 2011 e está até hoje no poder, né? Então, aí, mais de 10 anos também contando, e provavelmente durante um longo tempo, o Xi Jinping será o líder do Partido Comunista Chinês. Cada um desses líderes, de uma forma ou de outra, tinha que lidar com essas três questões, ou seja, tanto a sombra do espírito de 89, quanto a inserção harmoniosa da China no mundo, mas mudando um pouco da relação que ela estabelece com outros países, e no caso do Xi Jinping, o equilíbrio entre o desenvolvimento industrial chinês, o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida, mas, ao mesmo tempo, evitando que isso gere uma transformação social tão aprofundada a ponto de colocar em xeque a lógica que comanda, pelo menos, o território controlado pela República Popular da China, né? Mas vamos com calma em cada um desses processos. A questão da prosperidade foi a percepção do governo do Jiang Zemin de que o foco principal das reclamações que advinham das populações que derrubaram seus governos comunistas, e de uma forma ou de outra, também a forma pela qual os Estados Unidos e o Ocidente conseguiam entrar nos corações e mentes, para usar um termo bem norte-americano, das populações dos países até então comunistas, era pela questão da prosperidade. Né? A propaganda norte-americana, a propaganda europeia, sempre foi muito boa em nos vender a ideia de prosperidade, de afluência, né? Ou seja, o que é a prosperidade? A prosperidade não é necessariamente você ter muito dinheiro, né? A prosperidade é você ter muitos recursos. E esses recursos podem ser recursos que não são monetizáveis, como, por exemplo, saúde pública, aqui no caso da Europa, no caso dos Estados Unidos, o acesso, por exemplo, a bens informáticos a um preço extremamente barato, assim, a possibilidade de se tornar um hiperconsumidor, no caso dos Estados Unidos, enfim, a ideia de prosperidade é um pouco dessa ideia de acesso. Nós, no Brasil, tivemos um período de prosperidade entre 2002 e 2016, e durante esse período, eu lembro que assim, o que marcou a minha família foi o dia, em 2003, em que a minha mãe chegou em casa com um vidro de azeite de oliva, né? Algo que para nós agora já é tão comum, mas que naquela época só era utilizado por gente muito rica, porque era muito rico e a gente não podia comprar um azeite de oliva, mas agora a gente podia. Então, essa ideia de prosperidade é uma ideia de bom funcionamento da economia, para que as pessoas atinjam a sua satisfação. Por isso que nem sempre é monetizável.
tem também muito a ver com propaganda e outros aspectos a serem utilizados para convencer as pessoas de que elas estão no momento de prosperidade. E essa reforma, ela começou a acontecer, né, a inserção da prosperidade nesses termos na China começou a acontecer por meio do Jiang Zemin, por meio da instalação de zonas econômicas especiais, porque ele viu os governos chineses, ao refletir sobre o que aconteceu na União Soviética e também no bloco de leste, enfim, aqui da Europa, perceberam que o choque neoliberal, né, ou seja, a simples privatização de todos os ativos do Estado, né, todas as empresas estatais, ia levar, de uma forma ou de outra, uma hiperconcentração de renda e a críticas ao governo. Né? E a preocupação foi, vamos inserir isso de maneira gradual. Então, a primeira iniciativa nesse sentido foi a criação das zonas econômicas especiais. Né? Aqui eu tenho uma listinha, né? Então um mapa e uma listinha, só para a gente refletir um pouco a respeito disso, né? Como que a economia de mercado foi sendo gradativamente inserida na China por meio de uma lógica espacial mesmo, né? A permissão de existência de lógicas de mercado apenas em alguns lugares, e então a expansão disso posteriormente. Né? Entre 1980 e 1992, a China criou, de uma forma ou de outra, né, cerca de 30 regiões, mais de 30 regiões, chamadas zonas econômicas especiais, nas quais as regras de funcionamento permitiriam a entrada de recursos por meio da venda de produtos baratos. Né? Vocês são uma geração que já vê a China como potência, né? Mas eu venho de uma geração, né? Eu sou um pouco mais velho, que eu sou de uma geração que vem de um momento em que a China ainda produzia recursos muito baratos, né? Brinquedos, roupa, por exemplo, agora a gente já fala da Shein, ou Shein, ou Shein, né? Não sei, enfim, se alguém compra roupas dessa loja, né? Ou seja, a roupa, ela é um produto extremamente complexo de ser feito, né? Muito mais do que um boneco de plástico, por exemplo, que pode ser inclusive automatizada a sua produção. A roupa tem as máquinas, mas ela sempre vai precisar de um capital humano ali por trás. Então, para que fosse possível dar um avanço na economia, a China foi gradualmente inserindo essa lógica de mercado por meio dessas zonas econômicas especiais. Né? Inicialmente, 4 zonas localizadas no litoral, os grandes portos, né, da China, Xangai, Shenzhen, enfim, outras regiões. Depois, 14 cidades costeiras, que são essas marcadas em vermelho, bolinha vermelha pequena. A abertura dos deltas dos rios, né, para o início do comércio internacional. A criação, em 88, da província de Hainan, que receberia, na década de 90, tanto Macau dos portugueses quanto Hong Kong dos ingleses, né, que abarcaria esses 2 territórios que ainda estavam controlados por europeus. Os portos no rio Yangtze, né, então em 92, que são essas bolinhas vermelhas, azuis, mais para o interior, e por fim a abertura das fronteiras, né, com 11 cidades fronteiriças, onde seria possível produzir para o exterior. Então essa que é a ideia, recolher recursos, mas por meio da exportação de produtos baratos, digamos assim. Né? Isso gerou, ao longo do tempo, uma mudança, inclusive na ocupação do espaço dentro da China. Né? E isso acho que é um aspecto bem importante para nós, para a gente pensar em termos de geografia política, né? E não só de geopolítica, geoestratégia, geoeconomia. Esse artigo é um artigo bem interessante, ele traz algumas imagens para a gente pensar, né, o papel de um aspecto que geralmente a gente desmerece, que é a demografia política. Né? Ou seja, a ideia de que a gente pode entender, de uma forma ou de outra, as práticas políticas por meio da dinâmica populacional de um país ou mesmo do mundo. Né? E nesse artigo, eles trazem alguns mapas muito interessantes sobre a distribuição das pessoas no território chinês. Aqui nesse mapa, a gente tem 3 momentos históricos, né? Então, primeiro em 1990, segundo em 2000 e o terceiro em 2010, relativamente à densidade populacional, ou seja,
onde se concentra a maior parte da população na China, né? Ao longo desse processo de abertura da economia. Aqui a gente percebe que a concentração populacional ela ainda está muito localizada nas grandes planícies, né, enfim, dessa barriga da China, digamos assim, e sobretudo no litoral, né? Então, lembrando que essa região aqui, acho que vocês estão vendo meu mouse, né? É uma região de litoral, enquanto essa região é uma região de interior terrestre, né? Então você tem aqui desertos, inclusive, montanhas, né? E essa região é a região dos rios e a região do litoral. Esse mapa, ou enfim, essa figura que mostra a densidade populacional, nos mostra que, em termos de densidade, né, ou seja, proporção de ocupação do espaço, a população chinesa não se alterou tanto durante esse período. Agora, a próxima imagem nos mostra uma dinâmica bem interessante, que é a mudança de densidade populacional em determinadas regiões da China. Né? Então, não a densidade populacional da China, mas de acordo com os condados, né? A China usa uma divisão baseada na ideia de condado, ou seja, comunidades não autônomas, né? A nível municipal. Quais foram aquelas que mais tiveram dinâmica, aumento ou diminuição de população, né? Em azul, a gente encontra aquelas regiões que a gente chama de regiões deprimidas, ou seja, as regiões que perderam população. Enquanto que, quanto mais vermelho, a gente percebe que são aquelas regiões que mais receberam população durante esse período. E no terceiro gráfico, que é aquele que compara 20 anos de história, a gente percebe que, apesar da concentração no litoral, da concentração nos grandes vales, do leste do país, as regiões que mais receberam população, além das grandes cidades, foram as regiões do interior, né? Ou seja, essa dinâmica econômica, essa dinâmica territorial de reorganização da China, de levar à prosperidade, levou a mudanças internas significativas, principalmente no caso, por exemplo, da substituição populacional, o envio de chineses Han para o Tibete e para a região de Xinjiang, que eram regiões de maioria não Han dentro do território chinês. Eu vou escapar um pouco dessa discussão, mas se vocês quiserem, depois a gente volta. Essa outra imagem é uma imagem que mostra a terra construída entre 1990 e 2010. E nesse caso, a gente percebe que a grande dinâmica se deu entre 2000 e 2010, na construção, né, ou seja, na instalação de infraestrutura, instalação de prédios, instalação de rodovias, enfim, toda aquela ideia, né, uns anos atrás saíram algumas imagens das cidades fantasmas da China, né, ou seja, a preparação para algumas questões importantes, porque a insatisfação dos chineses estava advindo também do fato de que a China tinha uma regra, que era a regra do filho único. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Ou seja, a determinação de que as famílias não podiam ter mais de um filho, né? Isso em razão da quantidade populacional chinesa. Se isso ajudou a China a organizar o seu território e a sua população dos anos 50 até os anos 2000, a partir dos anos 2000, essa regra do filho único começou a trazer problemas demográficos básicos, como, por exemplo, a necessidade de arranjar mulheres, né? Ou seja, tendo a política de filho único e sendo a sociedade chinesa uma sociedade extremamente machista, você tem a preferência por filhos homens. E aí você tem infanticídios, né? Enfim, algumas realidades relacionadas a isso, abandono, né? Transformação em órfão, enfim, de mulheres. E é uma incapacidade, de certa forma, também de gerar nova população por meio de casamentos, né? Enfim, de relações entre homens e mulheres lá na China, que é uma questão importante que o governo tem se atentado. Então, não à toa, nos últimos 10 anos, a gente não só teve a eliminação da regra do filho único, permitindo às famílias chinesas terem 2 filhos, em 2012, se não me engano, como mais recentemente a gente teve a permissão de ter até 3 filhos.
né? Então, vocês percebem que a questão demográfica ela também é importante, inclusive para a movimentação econômica e a permanência no território. Bom, feita essa leitura sobre a prosperidade, ou seja, quais são os aspectos materiais e imateriais que acabam influenciando a forma como como o governo chinês administra o seu território e a sua população, a China partiu para um investimento na sua inserção qualificada no sistema internacional. Né? O que eu estou chamando de inserção qualificada? Quando a gente está falando de produção econômica, a gente fala de produtos mais complexos e produtos menos complexos. Né? Então, por exemplo, para produzir, como eu falava, né, para produzir uma boneca de plástico é mais fácil do que produzir uma roupa, né? Até porque a roupa tem demandas diferentes do que o brinquedo de plástico. Ou para produzir um óculos como esse que eu estou usando, a gente tem níveis de complexidade maiores ou menores do que com relação a um computador ou a um copo e por aí vai, né? Se a questão da prosperidade para a China foi pautada na criação de empregos e recursos, principalmente em razão da inserção das pessoas na produção desses bens de consumo não duráveis, né, dessas mercadorias de baixa duração, né, de grande produção e baixa duração, a partir dos anos 2000, a China começa a enfrentar um problema. Não só existem outros países que começam a copiar esse modelo chinês, mas a própria população chinesa já não se encontra totalmente satisfeita em receber os baixos salários que eram providos por esse tipo de atividade econômica. E aí surge o problema da China ter que inserir uma atividade econômica mais qualificada no seu território e para a sua população. Né? Então, acho que esse é um aspecto que também começa a chamar a atenção da China, e ela começa a adotar uma prática que os BRICS, na verdade, adotaram ao longo dos anos 2000 e 2010, que foi a sua inserção em cadeias relativamente complexas, mas não de ponta, nos fluxos de comércio internacional. Né? Então, se a gente fala, por exemplo, de alta tecnologia nos anos 2000 sendo concentrada principalmente nos Estados Unidos, com o desenvolvimento dos smartphones, dos laptops, da internet 2G, 3G, 4G, enfim, o Brasil, por exemplo, tenta se inserir no cenário internacional, tanto por meio da exportação de commodities, produtos agrícolas, né, que são utilizados como base para alimentação ou para atividade econômica, agrícolas, minérios, enfim. A Rússia, por meio da exportação de recursos energéticos, petróleo, gás, né, enfim, gás natural. A Índia, por meio da exportação de serviços baratos para regiões de língua inglesa. E, por fim, a China, com essa busca de tentar encontrar quais são setores de média complexidade. Não são setores de tecnologia de ponta, mas também não são setores tão simples como aqueles que agora poderiam ser feitos, por exemplo, no Vietnã, poderiam ser feitos no Laos, no Camboja, que são países que começam a imitar o modelo chinês a partir dos anos 2000. E aí que a China começa a investir, por exemplo, em equipamentos médicos, em farmacêuticos, né? Enfim, a produção de remédios, de comprimidos, de pílulas, por exemplo, é uma produção relativamente simples. Se você tiver investido na formação de químicos, de farmacêuticos, de médicos, enfim, né? Então, a produção ela é básica, ainda que o conhecimento seja complexo para sua produção. E é um pouco essa lógica na qual a China vai investir. Ela vai investir nas farmacêuticas e no equipamento médico, sobretudo. Ela vai investir na produção de máquinas e equipamentos para a produção, né, em outros países, e ela vai tentar, de uma forma ou de outra, né, se inserir como provedora de máquinas e equipamentos, por exemplo, né, sei lá, tratores, inclusive carros posteriormente, né? Então, aqui em Portugal está cheio de carros chineses, principalmente os elétricos, né? No Brasil a gente também tem, né, algumas marcas chinesas que já estão ocupando o espaço, né? E com uma lógica justamente de serem carros de entrada, né? Acho que essa que é a ideia. Ao contrário da Volkswagen ou mesmo da Renault, não são carros de durabilidade longa, são carros de média
a baixa durabilidade, mas que é esse o objetivo deles mesmo. Então, é essa a intenção. Também no investimento em computadores e eletrônicos, assim como serviços de tecnologia da informação. Né? Então, a inserção da China nesses setores foi o que permitiu a ela acumular mais recursos sem ter que necessariamente vender, né, mais produtos para fora, porque justamente ela conseguia exportar com mais valor. E é com isso que, por isso que a gente fala lá no caso da ascensão harmoniosa, na troca de relações, né, na troca da qualidade das relações da China com o resto do mundo. Foi o período em que a China buscou não só exportar produtos muito básicos, mas também começar a exportar produtos de maior complexidade, o que poderia colocar em xeque sua relação com a Europa e com os Estados Unidos. Entre 2002 e 2008, essa ideia foi uma ideia de, talvez, manutenção, né, de não oposição, ainda que no longo prazo isso viesse a dar, como nós acompanhamos nos últimos anos, em uma guerra comercial com os Estados Unidos. Né? Então, qual foi a aposta desses governos chineses? Né? No caso do Jiang Zemin, né, lá no começo, de 89 até 2002, a aposta foi nas zonas econômicas exclusivas e na exportação de produtos básicos. Né? Já na época do Hu Jintao, a aposta foi uma aposta menos em termos materiais e mais em termos de intenções talvez até imateriais para a população chinesa. Porque essa equalização dos termos de troca, né, ou seja, o fato de que a China passaria não só a exportar produtos básicos, mas também exportar produtos de maior complexidade, era o que daria para o governo recursos para investir na melhoria da qualidade de vida da população, que é um aspecto imaterial, né, na satisfação das pessoas, de uma forma ou de outra, com relação à sua qualidade de vida. Isso seria possível enquanto os países da Europa e dos Estados Unidos, da América do Norte, né, os Estados Unidos e o Canadá, pudessem comprar da China produtos de média complexidade. A partir do momento em que a gente tem a crise internacional, em 2008, a China tem que mudar a sua lógica e ela passa, com o Xi Jinping, a buscar uma alteração, sobretudo com relação ao seu próprio território. Por isso que aquele mapa ele é tão importante, né? A alteração interna, a expansão dos limites internos ao capital dentro da China, a produção econômica, as capacidades de infraestrutura e tudo mais, e a centralização do país nas cadeias de valor. De uma forma ou de outra, a gente percebe, né, até pelo engajamento internacional da China, essas três questões aparecendo. Né? Por que o Jiang Zemin, né, aquele primeiro líder, buscava centralizar a China na cadeia de exportações e dava foco significativo para as ZES, né, as zonas econômicas exclusivas que a gente mostrou lá no começo? Justamente porque o foco da China era poder entrar na Organização Mundial do Comércio, o que aconteceu no ano de 2000, né? Ou seja, a preparação da economia chinesa para poder, ao mesmo tempo em que libera a economia, manter a sua estabilidade institucional. Lembrança que eles têm lá da perestroika, né? Ou seja, não fazer a abertura política e econômica ao mesmo tempo, mas fazer uma abertura econômica para então fazer uma abertura política e fazer uma abertura política para então fazer uma abertura econômica. É um jogo que se vai fazendo. Uma vez que a China se consolida como principal exportadora para o mundo, de uma forma ou de outra, o desafio é gradualmente ir alterando esse tipo de exportação dos bens de consumo, principalmente não duráveis, à exportação de bens de capital. Né, fazer com que a China fosse capaz, de uma forma ou de outra, de melhorar a sua pauta exportadora, digamos assim, para que a China pudesse ter os recursos necessários para investir na qualidade de vida das pessoas. Só que para isso ela dependia da afluência da Europa e da América do Norte, que com a crise de 2008 caiu por terra. E aí a preocupação foi justamente, bom, então como que nós vamos centralizar a China
sem torná-la dependente de outros países. E aí que vem a iniciativa do Cinturão e da Rota. A gente vai ver isso com um pouco mais de detalhe daqui a pouco, mas que busca centralizar a China e reorganizar o sistema internacional, ao menos da Eurásia e do leste da África. Bom, vocês perceberam que eu não parei de falar de questões econômicas, né? Desde o começo da minha fala, eu tô falando economia, economia, economia. Quem vê, né? Inclusive, acho que deve ser engraçado para Maria Júlia, né? Enfim, para o professor Lucas, que são meus amigos, me ver falando tanto de economia, porque economia não é o meu forte, né? Eu não sou um geógrafo econômico, né? Eu sou um geógrafo político. Mas se o que salta para os olhos é uma questão essencialmente econômica, por que então a gente está falando de geopolítica? Né? Por que eu então quero apontar que essas questões econômicas, elas não são questões puramente econômicas, né? Bom, quando a gente fala de geopolítica, a gente está falando basicamente de três coisas, inclusive que tem termos específicos para cada uma, né? Essas questões de economia, né, de macroeconomia, de administração territorial econômica, enfim, geralmente é aquilo que a gente chama de geoeconomia, ou seja, a política orientada à resolução de questões de geografia econômica. O que são essas questões de geografia econômica, por exemplo? No Brasil, nós temos a lógica da autossuficiência em petróleo, certo? A gente tem a lógica de que nós queremos ter no Brasil a quantidade de petróleo que a gente consome, para que o preço seja controlado internamente e não externamente, né? Agora, existem países que não têm não produzem petróleo, não têm capacidade de serem autossuficientes. Então, se eles têm uma matriz energética, ou seja, se a sociedade depende de carros, de trens a diesel, de caminhões, de ônibus, de aviões a diesel, enfim, para funcionar, esse petróleo tem que, de alguma forma, chegar no território desse país que não o produz. Então, a isso a gente chama de geoeconomia, né? Existem questões de geografia econômica, esse recurso econômico existe em algum lugar, seja no meu território, seja no outro, eu tenho que fazer o transporte dele, e isso são considerados aspectos geoeconômicos. Ao mesmo tempo, geralmente quando a gente fala de geopolítica, a gente fala de conflitos internacionais. Né? E aí a gente está falando da utilização de aspectos militares, diplomáticos, enfim, que é aquilo que a gente chama de dispositivo de segurança, né? Ou seja, as Forças Armadas, a diplomacia, sendo utilizados para garantir a segurança, principalmente militar, de um país. A isso a gente chama de geoestratégia. Bom, no caso da China, o que a gente observa é que existe uma geoeconomia, existe uma geoestratégia, né? Ou seja, a China tem investido de forma significativa nas suas forças armadas, tem investido de forma significativa na modernização da sua capacidade bélica, mas essas questões, elas são secundárias, porque o principal é fazer uma devida administração dos recursos territoriais. Por isso que a gente fala que é uma questão essencialmente geopolítica. Ela está instrumentalizando de maneira política, porque, vejam, o objetivo não é material. O objetivo é imaterial. E qual que é esse objetivo? Bom, se a gente for lembrar, o que está em jogo aqui é evitar uma revolução popular aos moldes de 1989 pela má condução, seja da economia, seja da política. Conseguir fazer as mudanças econômicas necessárias para sempre qualificar os termos de troca da China com relação ao mundo, de forma que o Estado possa ter mais recursos para atender demandas da população, e ao mesmo tempo em que a população vai se enriquecendo, evitar que esse enriquecimento desbunde numa desigualdade social tal que faça com que o governo chinês acabe sendo colocado em xeque. Né? Então, esse aspecto é um aspecto importante para nós, porque a administração que é feita tem justamente um objetivo político. E por isso acho que os discursos do Xi Jinping eles têm sido muito interessantes nesse sentido. Né? Em Davos, em 2017, né, no Fórum Econômico Mundial de 2017, o Xi Jinping fez um discurso bem interessante. Vamos tentar analisar ali um pouquinho do que ele diz, né? Eu peço licença para ler, mas aqui o que ele fala é alguma coisa bem interessante. Ele fala o seguinte: meu argumento é de que muitos problemas que assolam o mundo não são causados pela globalização econômica.
Por exemplo, as ondas de refugiados do Oriente Médio e do Norte da África nos últimos anos se tornaram uma preocupação global. São a guerra, o conflito e a turbulência regional que criaram esse problema, e sua solução reside em criar a paz, promover a reconciliação e restaurar a estabilidade. A crise financeira internacional é outro exemplo. Não se trata de um resultado inevitável da globalização econômica, melhor dizendo, é consequência de uma busca excessiva por lucro pelo capital financeiro e uma grave falha de regulação financeira. Simplesmente culpar a globalização econômica pelos problemas do mundo é algo inconsistente com a realidade e não ajudará a resolver esses problemas. Né? Continua ali o Xi Jinping. Houve um tempo em que a China tinha dúvidas sobre a globalização econômica e não tinha certeza se devia se juntar à Organização Mundial do Comércio. Mas chegamos à conclusão de que a integração à economia global é uma tendência histórica. Vejam o eco aqui das sombras de 89, né? Ou seja, a integração econômica é uma tendência para eles. Né? Então, como fazer essa integração sem prejudicar os interesses do governo chinês? É o desafio. Para crescer sua economia, a China deve ter coragem de nadar no vasto oceano do mercado global. Se alguém tem medo de abraçar a tempestade e explorar um mundo novo, cedo ou tarde será afogado pelo oceano, numa referência àquilo que aconteceu com a União Soviética. Se alguém, assim, a China bravamente deu o passo para se envolver com o mercado global. Tivemos momentos em que nos engasgamos com a água, encontramos redemoinhos e ondas bravias, mas aprendemos a navegar nesse processo. Essa se provou uma escolha estratégica correta para o Xi Jinping. Então, qual que é a principal preocupação? A principal preocupação é que o território, as forças armadas, as forças de segurança ou a geografia econômica tenham a ver com a manutenção do projeto revolucionário chinês. Né? E nesse aspecto, ajustes, né, são importantes. Aqui, enfim, a gente não pode esquecer, né, e aí eu já chego mais para um momento atual, que a China é governada por um partido marxista-leninista. Né? E a ideologia marxista-leninista, ela prevê crises de mercado, ela prevê que a lógica histórica, né, ela é feita por tese, antítese, síntese, que haverá choque, que haverá luta de poder, enfim, é uma visão extremamente conflituosa das relações humanas, porque é assim que funciona a economia e os modos de produção. Então, para eles, não é incongruente que aconteçam crises, e sim que essas crises são momentos para que aspectos importantes sejam reformulados dentro da lógica do partido. Naquela foto que eu mostrei no começo, da votação da nova Constituição, o que estava sendo votado era a inserção de novos tipos de pensamento chinês para essa nova era, né, que, na verdade, leva o nome do próprio Xi Jinping, né, o líder do Partido Comunista Chinês atualmente. Então, quais são essas grandes preocupações? Né? É importante lembrar que antes do Xi Jinping, apenas outros 2 líderes chineses tinham o seu pensamento inserido na Constituição. O Mao Tse-tung, o Mao Zedong, né, que foi o líder da Revolução, e o Deng Xiaoping, que foi quem começou o processo de abertura, que depois foi levado a cabo pelo Jiang Zemin. Então, a inserção do pensamento do Xi Jinping é justamente uma perspectiva de que, bom, agora nós estamos numa fase conflituosa do sistema internacional e a gente precisa reforçar algumas questões internas para enfrentar a turbulência externa, já que a gente não pode contar com a estabilidade que marcou a ascensão harmoniosa anteriormente, né? Então, quais são essas características que guiariam a China nesse sistema internacional mais tumultuado, digamos assim, mais conflituoso? Garantir a liderança do Partido Comunista Chinês sobre todas as formas de trabalho na China. Eu acho que esse aspecto é importante para a gente perceber que não são todas as formas econômicas, mas sim de produção, né? Ou seja, não é sobre a economia, mas sim sobre a produção, o que leva, por exemplo, o Partido Comunista Chinês a propor reformas trabalhistas, né? E não necessariamente reformas econômicas, de sentido mais amplo, né? Ter um foco mais voltado para o povo, e nesse sentido, o Xi Jinping, quando acontecem terremotos, na Covid, né, enfim, ele ia pro chão para demonstrar uma ligação direta da liderança com o povo, e não por meio do partido, que era o caso da gestão anterior do Hu Jintao.
A continuação do projeto abrangente de reformas, a adoção de novas ideias baseadas na ciência para o desenvolvimento inovador, coordenado, verde, aberto e compartilhado, né? Então, essa ideia, de novo, né? A economia verde, ela tem se tornado, hoje em dia, a economia mais lucrativa, em termos de resultados. Então, investir nisso para que seja possível colher os frutos disso e obter mais recursos, qualificando as trocas econômicas da China com o resto do mundo. Seguir o socialismo com características chinesas, com o povo como mestres do país. Para quem tem um pouco mais de proximidade com a teoria leninista marxista, é a ideia de ditadura do povo, né? Ou seja, uma ditadura direta do povo contra, né, os oligopólios, contra a própria burocracia, muitas vezes, né? Os expurgos não são desconhecidos lá na China, né? A tirada das pessoas de cargos governamentais. Governar a China sob o império das leis, acho que esse é um aspecto importante, porque o Xi Jinping é o primeiro líder chinês formado em direito, né? Então, acho que tem um aspecto importante isso. Praticar valores socialistas centrais, como o marxismo-leninismo e o socialismo com características chinesas. Melhorar a qualidade de vida das pessoas e ter o bem-estar como primeiro objetivo do desenvolvimento. Então, de novo, né? Aqui são apenas algumas comprovações daquelas tendências que eu falei mais cedo sobre prosperidade de forma material e imaterial. Coexistir bem com a natureza, com políticas de conservação de energia e proteção ambiental e contribuir para a segurança ambiental global. Para a China, a questão alimentar, sobretudo, é fundamental e, portanto, é um aspecto que a China privilegia, a questão ambiental, não pelo meio ambiente em si, mas porque a China precisa de alimentação para toda a sua população no mundo e as mudanças climáticas geram desequilíbrios no fornecimento de alimentos. Fortalecer a segurança nacional da China, ter liderança absoluta sobre o Exército de Libertação do Povo da China, de novo, né, em razão das reformas, principalmente de movimentos, inclusive aqui no Brasil, em que as Forças Armadas se insurgiram contra o governo e instauraram um governo fantoche, quase, né, no caso do Bolsonaro, durante os últimos 4 anos. Promover um país, 2 sistemas para Hong Kong e Macau, com a futura reunificação nacional, inclusive com Taiwan, mas sem prazo para acontecer, estabelecer um destino comum entre o povo chinês e outros povos ao redor do mundo e melhorar a disciplina dentro do próprio partido de forma a atingir esses objetivos. Bom, eu já estou terminando, eu só quero mostrar um pouco um gráfico dessa centralização da China em cadeias globais que altera a nossa forma de visão do mundo, né? Então aqui a gente enxerga nesse mapa o projeto do Cinturão e da Rota, né, que, de uma forma ou de outra, centraliza o Pacífico, mas torna a Europa um lugar periférico, assim como a América Latina, a gente continua sendo periferia de uma forma ou de outra, né, mas que muda um pouco a perspectiva sobre o que importa, né, quais as regiões de mar e terra que importam, que é um aspecto bem importante para nós na geografia, né, e aqui acho que fica um pouco mais claro, né, quais são os trajetos dessa iniciativa do Cinturão e da Rota, né? Ou seja, a rota terrestre, que vai passando ali pela Ásia Central, passando pelo norte do Oriente Médio, pela Turquia, pelo leste europeu e depois para a Holanda, descendo para a Itália, e as 2 rotas marítimas, né? A China tem interesses polares em razão dessa proposta de rotas da seda marítimas, né? Porque com o degelo do Ártico vai ser mais fácil circular pelo norte da Rússia e pelo norte da Europa para chegar no mercado europeu, né? Mais fácil, pelo menos, do que passar ou com menos países necessários para passar pelas suas águas territoriais para chegar na Europa do que se for pelo Oceano Índico e pelo Mar Mediterrâneo, né? Ao mesmo tempo, eu queria terminar. Bom, aqui são os países que até hoje aderiram ao projeto do Cinturão e da Rota, e acho que é interessante a gente perceber que, quando a gente fala, por exemplo, Ocidente, né, a gente geralmente resume tudo isso à Europa, mas na própria Europa nós temos, deixa eu ver se eu consigo fazer um zoom aqui, nós temos uma divisão muito clara entre o leste europeu, que entrou na iniciativa do Cinturão e a Rota, Luxemburgo e Portugal e a Itália, que aderiram a esse projeto, e a França, a Alemanha, a Espanha, o Reino Unido, que observam isso com um pouco mais de temor, em razão dos seus interesses geoeconômicos.
E aí, por fim, a posição da China com relação ao conflito na Ucrânia, né? Que eu acho que é um tópico para a gente terminar a discussão, até porque esse conflito está acontecendo e as suas consequências também ainda estão se desenvolvendo. A China emitiu recentemente, coisa de 2 meses atrás, um documento oficial chamado Posição da China sobre um acordo político para resolver a crise, para solucionar a crise ucraniana. Né? Vejam que eles não chamam de guerra da Ucrânia, mas também não chamam de invasão russa ao território ucraniano. Eles chamam de crise ucraniana, com a ideia de que é uma crise política e poderia ser resolvida de forma política e não bélica. Né? Ele tem a possibilidade de se tornar um grande documento político a respeito desse conflito, uma vez que ele abre o caminho para a negociação. Ele é um documento relativamente longo, mas ele traz algumas considerações, 12 pontos importantes que deveriam ser seguidos tanto pela Rússia quanto pela Ucrânia, na visão da China, para resolver a questão da guerra da Ucrânia. Né? Respeitar a soberania de todos os países, abandonar aquela mentalidade de Guerra Fria, de blocos estanques que se opõem entre si, cessar as hostilidades, né, assinar um cessar-fogo, retomar as conversas de paz, resolver as crises humanitárias, principalmente relativas a crianças, proteger civis e prisioneiros de guerra, manter a segurança de usinas nucleares, reduzir os riscos estratégicos, facilitar a exportação de grãos, parar com sanções unilaterais, sobretudo no caso dos Estados Unidos e da Europa, com relação à Rússia, e mais recentemente até uma certa ameaça com relação à China, manter a estabilidade da provisão de recursos industriais e comerciais. Para a China é essencial que o mundo não entre num regime de instabilidade e promover, claro, a reconstrução pós-conflito, tendo a China como grande provedora desses bens globais que podem ser exportados como infraestrutura, né, enfim, para a reconstrução da Ucrânia, que é um ponto importante de oposição entre China e Estados Unidos, principalmente, porque os países da Europa já estão de olho na reconstrução da Ucrânia como forma de resolver os seus problemas de inflação e perda de emprego dentro dos seus territórios, mas a China também observa isso como uma oportunidade econômica significativa. Bom, eu tentei abordar, né, de forma mais abrangente possível. Caso alguém quiser, a gente pode se aprofundar na discussão de algum ponto, mas como acho que a ideia era fornecer alguns instrumentos, né, para que a gente pudesse compreender um pouquinho melhor quando a gente for ver alguma notícia, entender algum movimento, mais do que a parte teórica e tudo mais, eu quis trazer um pouco essa discussão. Tá? Quero agradecer profundamente aqui a oportunidade. Muito obrigado, ou como se diz na língua indígena da minha região, Aguejaveté. Fico aí à disposição para dúvidas, questões, para que a gente, na verdade, chegue na parte mais legal, que é o debate.